Hoje eu trouxe uma presença VIPíssima aqui. Doutora Natália Oliveira, cirurgiã plástica. Doutora, muito obrigado por ter vindo hoje. Vida corrida, difícil marcar um horário, graças a Deus a gente conseguiu. E hoje a gente vai dar uma pincelada sobre a questão da cirurgia plástica, cicatrização de feridas, tratamentos modernos, enfim. Antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho da tua formação e se apresentasse. Fica à vontade. Eu não vou falar muito em termos de tempo de formada, senão vocês vão calcular a minha idade, e é um segredo que, né? Bom, eu fiz medicina na UF, logo depois eu fiz residência de cirurgia geral lá na própria UF, no Antônio Pedro, e depois fui fazer plástica no HFAG. Lá no HFAG, eu tive esse contato tanto com a parte estética como com a reparadora e o centro de queimados, né? Que na minha época ele era um centro bem movimentado, tive muita experiência, tive muita oportunidade de aprender com o Leiros, né? Que era o chefe na época, que aliás eu acompanho os trabalhos dele até hoje. Sempre que eu preciso eu dou uma recorridinha a ele. E ele sempre gostou muito de tecnologia. Então, na minha formação, eu aprendi a ter esse olhar, né, do que a gente pode usar, de novo, lógico, com bom senso, com uma tecnologia bem sedimentada, para você agregar no tratamento dos seus pacientes. E aí, depois disso, eu comecei a minha vida profissional, consultório, um tempinho no Miguel Couto, e agora, atualmente, eu continuo no Barrador, fazendo a parte de reparadora, e no consultório, fazendo a parte de estética. E aí a gente estava conversando um pouquinho antes, falando sobre o hospital de campanha. Veio a pandemia, eu trabalhei no hospital de campanha, basicamente só com reparadora, porque o consultório ficou fechado naquele período. E ali a gente teve acesso a muita coisa, né? Primeiro porque era novidade para tudo. Então tinha muita lesão de face por conta da pronação, os pacientes ficavam de bruços e acabavam evoluindo com feridas na face. Muito acidente cumarínico, que a gente chama, porque eles eram muito anticoagulados, né? Por conta do efeito trombogênico do Covid. Então tinha muita lesão e escaras, porque o paciente ficava muito grave, muito tempo acamado, e foi um período de muito, muito trabalho. Muito aprendizado, acredito eu, né? Muito aprendizado também. E aquele resgate mais do médico raiz, né? Que a gente chama. Eu trabalhava muito, ficava ali, via. As pessoas não tinham ninguém a não ser a gente, né? Os médicos. Sim, total. Então, aquilo ali também foi eu brinco que um divisor de águas para mim, como profissional e como pessoa. Eu sempre fui boazinha para os meus pacientes, tá? Mas depois, sempre foi. Quem me conhece sabe que eu abraço a causa. Mas depois daquilo ali foi mais ainda. Às vezes o pessoal fala, paciente não é seu amigo, eu falo hoje, não tem problema, eu sou amiga deles. E vamos que vamos. Maravilha. É engraçado, porque a gente não imagina que uma cirurgiã plástica vai fazer parte da linha de frente de cuidados, de pacientes de Covid, né? Sim. Acho que o negócio ele foi tão complexo, né, e tão grandioso em termos de impacto, que envolveu praticamente todas as especialidades. Você vê complicações de Covid, como isquemia mesentérica, você vê até o próprio Luciano Zafir, se não me engano, que teve uma complicação abdominal e teve que fazer uma colostomia, até desfilou de colostomia. Então, acho que vale muito a pena a gente ressaltar o papel do cirurgião plástico tratando as complicações do Covid, né, durante a pandemia, que muita gente muitas vezes nem lembra, nem ouviu falar. Isso aí existe um pouco. Eu, quando falo, eu sou cirurgiã plástica do Barrador, e as pessoas perguntam, mas você faz o quê lá? Assim, eles não conseguem entender. E aí eu falo, eu faço as feridas, eu faço trauma de face, eu faço queimadura. A gente faz, inclusive, algumas doenças dermatológicas que evoluem com ferida. E quando você vê uma vasculite, uma doença reumatológica que abre o quadro com uma ferida. Então, é um aspecto, assim, é um amplo espectro também para essa parte da plástica, que hoje fica todo mundo muito na questão da estética, né? Que é o que dá mais dinheiro, né? Sim, não vou dizer nem mais dinheiro. Tem mais procura. Sim, é o que está mais na mídia, é o que dá mais troca de informação, né? Mas as questões da reparadora, ela também está aí. Para quem está dentro do hospital, muitas vezes a gente vai trabalhar nessa questão aí. A gente estava conversando ali fora e você entrou naquela questão que é um tanto moderna, mas você me contou um caso que te impactou e acabou te fazendo despertar para uma nova modalidade de tratamento, que é o transplante de células mesenquimais. Eu queria que você contasse o caso, depois a gente
Tá. Entra um pouco nesse tema. A gente vai falar um pouquinho Então, eu gosto de estudar, né? Então, já vinha acompanhando há alguns anos o uso da gordura para tratamento de ferida, né? O uso da gordura, ela já está bem sedimentada no mercado. Com todo respeito, seria a lipoenxertia. Isso, você puxa a gordura de algum lugar e usa na ferida, já se injeta gordura para preenchimento, já tem essa questão do uso da gordura para o rejuvenescimento facial. Isso em 2014 eu vi num congresso. Só que aí eles resolveram pegar da gordura as células mesenquimais. Por quê? Porque essa é uma célula pluripotente, então ela pode, em qualquer lugar que ela foi injetada, ela se transformar na célula local. Então, tem-se a retirada dessa célula com um laser específico para preservar essa célula. Então, você tira a gordura passando esse laser, e aí você consegue pegar uma célula, maior quantidade de células intactas do que fazendo uma lipo tradicional. E aí centrifuga, enfim, separa a célula mesenquimal e injeta na ferida. Então, a célula mesenquimal, ela é retirada do tecido gorduroso. Sim, você pode fazer, na verdade, as duas coisas, as duas composições. Se você vai tirar a célula mesenquimal e injetar nos bordos da ferida para acelerar esse fechamento, e você vai usar aquela gordura como curativo biológico e preenchimento. Então, eu tive um caso, a paciente tentou um suicídio, uma depressão pós-parto, ela pulou da janela, caiu em pé, teve várias fraturas, uma explosão de pelve, abordada pela neurocirurgia, se colocou vários ferros nessa pelve dela, e era uma paciente deprimida, paciente cada vez mais, sem se alimentar, emagrecida, e o ferro apareceu. Ela fez uma úlcera e o ferro apareceu. E me chamaram para resolver a questão da exposição do ferro. Eu falei, não tem problema, vocês tiram o material de síntese da neuro e a gente fecha. Não pode tirar, porque a pelve dela tá toda montada por esse ferro. Eu falei, gente, mas e agora, né? Baita desafio. E aí, muita conversa com ela, para ela se alimentar. Ela não queria comer. As medicações, às vezes, demoram a fazer efeito, né? Para esse paciente poder colaborar também, né? Ajudar. E eu lembrei da questão da gordura. E a gente foi atrás e ele falou, não, esse caso aí é um caso bom para você colocar as células mesenquimais e enxerto de gordura. Até então você fazia a lipoenxertia só. Você extraía o tecido para preenchimento, não tinha experiência com isso em ferida. Tinha só visto. Perfeito. E como eu não tinha outro recurso para fechar, não tinha na verdade, nem gordura para colher. Sim. Super magrinha, né? Isso. Mas com culote. Quem tem culote sabe que pode ficar magra, porque o culote não sai. Ela tinha o culote. E aí, conversando, a enfermagem que lida com esse material, o suporte da empresa veio e falou, não, esse caso aí é perfeito para isso, doutora. Eu falei, mas não cresce célula no ferro, no material aloplástico? Ela, sim, mas cresce em volta. Então, vamos nessa. E ela tinha um colote, que era onde eu consegui colher a gordura. Fizemos o preenchimento da célula mesenquimal com a gordura cobrindo o ferro. E aquilo foi fechando. Ela foi ganhando peso e se fez um retalho depois por cima. E ela tá aí, de alta em casa. Que maravilha, hein? E fantástico. Foi ali um caso que, tipo, eu peguei, falei, não, esse negócio funciona, vamos embora. Hoje quem usa muito são os vasculares, para pés amputados, com diabetes, né? E o resultado é incrível, é muito bom. E agora? Só para eu entender um pouco a questão do processo de coleta, para você coletar esse material é feito como se fosse uma lipoaspiração tradicional. Sim, você usa, então, todo mundo fala, qualquer laser pode funcionar assim? Não, essa técnica que é o One Step, ela tem um laser que tem essa capacidade de preservar as células mesenquimais. Perfeito. Então, você infiltra como se fosse uma lipo tradicional, não faz uma super infiltração, você faz o meio a meio. Eu quero 50 ml de gordura, eu infiltro 50 ml de solução com vasoconstritor e retiro os 100. Infiltrou, passa o laser, ele tem essa afinidade pela gordura, então ele é um laser bem seguro, ele pouco não faz queimadura.
E Então o laser ele é aplicado antes de você extrair a gordura. sim, aí você vai Entendi. fazendo toda aquela quebra das moléculas de gordura, aquilo ali vai liquefazendo, e depois você vem com com a cânula e tira a gordura. E você vai Fantástico. tirar aquele tecido ali bem preservado. Uma parte vai para ser na centrífuga, né, para separar as células, e o restante você usa dentro da ferida. A gordura A propriamente dita, gordura, sim. perfeito. Aí você Sim, faz separa um a gordura curativo das células e... biológico, isso. E aí hoje tem esse viés de você poder fazer isso na parte estética, porque você vai fazer uma lipoaspiração que não tem o intuito, né? A princípio, Sim. de tirar a célula mesenquimal, é só para você usar a tecnologia do laser, porque ele promove uma fotoestimulação do colágeno. Então você tem uma retração de pele maior do que quando você faz a lipo tradicional. E agora estão pensando em usar as células mesenquimais com a função de rejuvenescimento. Então, você usaria essa célula para preencher face, mão e o rejuvenescimento íntimo também. É uma proposta. Então é um autotransplante. Sim, sim. Porque se você for fazer, suponhamos, chego no meu consultório, eu quero usar o laser porque ele tem as vantagens de usar a tecnologia. Agora, a gente ainda pode aproveitar essa gordura com esse outro viés. Mas já acredito que seja uma coisa pouco conhecida, mas já existe uma certa demanda no consultório para isso? Já chega a gente falando assim, pô, queria fazer um rejuvenescimento íntimo com célula mesenquimal. Não, até porque a tecnologia é uma tecnologia cara. Então, às vezes... Mas eu acredito que quando tudo se começa, é caro. E a partir daí você vai... Quem trabalha com robótica, sabe? Sim. Antes o robô era uma fortuna. E aos poucos as coisas vão... Quebra a patente, aí Isso, começa as coisas um monte de gente a vão produzir. começando a ficar mais acessíveis para o público em geral. Eu já gosto da gordura para preenchimento de lóbulo de orelha. Quando a orelhinha fica... acho ótimo. Tem o PRP, plasma rico em plaquetas, que é diferente da célula mesenquimal, mas que também tem essa função anti-inflamatória, de promover um rejuvenescimento, né? Então, eu acho que o futuro um pouco é a gente caminhar em conjunto. Tudo que é estético e reparador, ele anda junto. Você vai acabar usando tanto uma coisa quanto outra na medicina, né? E só a título de curiosidade mesmo, que eu não faço a menor ideia. Quando você fala... Não, eu sou totalmente ignorante dessa parte. Eu costumo falar que muito mal eu sei abrir barriga, né? Então, quando entra nessas partes de especialidades assim, eu sei sem nada. Pergunto totalmente leigo. Quando você quer rejuvenescer utilizando essa técnica, digo rejuvenescer face, basicamente, você faz o preenchimento com a célula mesenquimal, você preenche algumas áreas... Não, são coisas separadas, né? A célula mesenquimal seria o objetivo de fazer um rejuvenescimento tissular, seria um estímulo de colágeno, uma melhora da qualidade da pele. Perfeito. A gordura é que faz o preenchimento. Tá. Perfeito, perfeito. Quando você quer, você faz. Você pode... O que acaba acontecendo? É muito mais fácil você preencher num consultório com ácido hialurônico. Você não precisa passar por um procedimento. Mas se você já está fazendo uma lipoaspiração, você pode aproveitar aquela gordura. A gente faz lipoenxertia de glúteo, a gente faz lipoenxertia de áreas de defeito. Às vezes o paciente tem... Isso aí é bem comum de acontecer. Ela tomou uma injeção na infância, não é? Todo mundo tem essa historinha. Tomou uma injeção na infância e acabou fazendo uma liponecrose, tem um defeito no glúteo. Você tá ali, faz a lipoaspiração, você tá com a gordura. Você faz o preenchimento. Você aproveita aquele momento e... Sim, tem gente que tem técnicas específicas só para aumento de glúteo. Eu não faço, mas tem técnicas específicas para aumento de glúteo só com gordura. Fantástico. E a questão, aí também é outra curiosidade minha, a questão do rejuvenescimento íntimo. Quando você fala que você pode ser utilizado, na verdade, o aspecto em si, quando isso é para mulher ou para homem? Ou só, não, isso é só para mulher. E, na verdade, ficaria mais a cargo do ginecologista, né? Para essa parte mais de vagina, de mucosa vaginal. A gente seria o preenchimento de grandes lábios. É isso que eu ia te perguntar. Exatamente isso. Sim, mas eu particularmente acho que tem muito ginecologista especializado nisso, que dá para trabalhar em parceria, que faz muito bem e que vai poder aproveitar na sua maior totalidade as células. Então, sempre que eu
pensaria em alguma coisa com um cirurgião, com um colega, para poder... seria uma cirurgia combinada, né? Mas normalmente, então, a plástica, ela trabalha mais na vulva mesmo, na parte externa ali. Pode fazer linfoplastia. Isso aí, eu acho que tem determinados caminhos que as especialidades, elas se confluem, né? Claro. Orelha em abano, tem muito otorrino que faz muito bem orelha em abano. Tem muito oftalmo que faz uma pálpebra. Então, acaba ficando aquela linha tênue, onde o especialista se sente à vontade, né? Ele se sente confiante de entrar para aquele campo ali. Que não pode ao contrário, né? O otorrino queria fazer rejuvenescimento íntimo. Aí aqui eu ficaria preocupada. Aí fica esquisito, né? Mas a minha dúvida, na verdade, foi a questão da própria célula mesenquimal ter algum papel dentro da funcionalidade da vagina, tipo irrigação tecidual. Tem, exatamente, sim. Sabe, sim, aquela deixar a vagina mais lubrificada. Para incontinência, teria uma... Interessante. Eles, inclusive, têm... Eu não tenho conhecimento, mas eu sei que tem indicação para parte também de fístula reto-vesical. Fantástico. Para tratamento. Eu, particularmente, como me especializei nessa parte de cirurgia coloretal, a gente pega, né, dependendo de alguns tratamentos que o paciente faça, pode desenvolver fístula vésico-retal, vésico-vaginal, ou reto-vaginal. Sim, e lá em Barretos eu já tinha ouvido falar, mas me parecia ser uma coisa muito distante. Até porque eu não imaginava que era tão simples. Não digo simples, mas tudo bem, requer tecnologia, mas me parecia uma coisa muito distante você poder coletar células mesenquimais e injetar num tecido que está ali. Muitas vezes uma sequela de radioterapia. Isso me parecia uma coisa muito... Tem sido usado muito em mastectomia também, para essas mamas radioterapadas. Então, você, quando vai fazer a reconstrução, você já faz isso, inclusive, autorizado pelo plano de saúde, tá? Porque melhora muito a qualidade da pele. Então, fantástico. Já é uma tecnologia bem sedimentada. E melhora muito a qualidade de vida do paciente, né? Eu acho que isso aí ninguém gosta de viver com uma fístula. Nem tenho. Não faz sentido nenhum sair cocô pela bexiga, sair xixi pelo ânus. Né? É o tipo da coisa que ninguém tá preparado, né, para poder passar por isso. Ortopedia também tá usando muito para essas alterações de desgastes de cartilagem. Eu sei porque eu colho gordura às vezes para eles, né? Então eu vou vendo onde vai se aplicando fora da minha especialidade. Maravilha. Isso que eu ia te perguntar agora, assim, se existe uma demanda de outras áreas para... Tem, vascular. Porque essa coleta, basicamente, quem vai fazer vai ser o plástico, né? Porque a técnica é da lipoaspiração. A técnica até na hora de você escolher. Por quê? Porque uma coisa, quando eu tenho dentro do meu consultório pacientes saudáveis. Se ele não estiver saudável, ele não é um candidato à cirurgia plástica. Né? Esse é o primeiro critério. Quando eu vou colher gordura para um colega, eu já vou ter um outro tipo de paciente. Então, às vezes, onde você tem que colher a gordura não é tão simples assim. Eu lembro que eu fui colher de uma senhora, ela estava bem, eu consegui da face interna da coxa dela, assim, com muita disposição. Às vezes a gente vai tirar da lateral da coxa. Eu gosto muito, assim, esses pacientes às vezes são pacientes distendidos, que você não consegue acessar o abdômen, porque está com aquele abdômen de Clexane, que faz anticoagulação, né? Anticoagulação para profilática mesmo, mas não é um abdômen com um sítio adequado para você fica cheio de hematomazinho, né? Fica cheio de equimosezinha ali. Então, tudo infiltrado. São áreas até com um pouco mais com um grau de dificuldade maior de coleta de gordura. Não é aquele flanco simples. Então, acaba sendo que o plástico tem um pouco mais realmente de facilidade. E eles também não querem. Eles não querem. Eles querem que cada um com seus problemas. E tem alguma parte do corpo que seja meio que preferencial? Tipo assim, olha, se eu tiver que coletar, eu vou procurar sempre tal lugar. Como é um paciente que é exatamente isso, a gente já é um paciente que tem as suas debilidades, eu gosto muito de usar a lateral, onde tem a face lata, porque eu sei que ali para baixo não tem nada. Que eu posso ir tranquila e a chance de você ter alguma músculo. Eu gosto muito da face lateral da coxa, assim, do colotinho, né? Todo mundo tem um colotinho assim para poder ajudar o cirurgião plástico, Isso é verdade.
Então são o meu nicho, minha área de coleta melhor, assim. Eu Mas particularmente prefiro. é mais por uma questão anatômica, não necessariamente pela qualidade da célula que você Não, a vai tirar. célula, não, é pela Isso não questão afeta. anatômica e segurança. Sim. Aí, assim, quando o paciente ele tem uma oferta de gordura e tem condição, aí a gente procura tirar da onde ele deseja, né? Eu já fiz Sim, uma sim. enxerto, eu fiz gordura, o paciente pediu para tirar do lado do joelho, que ela tinha aquelas duas gordurinhas do joelho que incomodavam muito, e se eu podia tirar dali para botar na orelha. Eu falei, ué, lógico. É isso que eu ia te Aí perguntar. unimos o útil ao agradável. Exatamente. Se é possível, o paciente, dentro de uma demanda estética, né, Sim, sim, pedir para você tirar a gordura de uma sim, determinada parte, já incomoda, sim, e sim, você aproveita aquilo ali e usa para. sim. Pô, então a aplicabilidade disso é maravilhosa. Fantástico. Eu tenho que foi meu chefe, inclusive, no HFAG, ele tem um caso de enxerto de gordura em cicatrizes de queimado com excelente resultado. E sem esse preparo todo, somente gordura. Ainda, você não individualiza a célula mesenquimal, você faz só. E o trabalho dele, Uhum. que acho que já tem algum tempo. Essa questão da célula mesenquimal ela é recente, porque a tecnologia ela vem avançando, né? Então, cada Sim. dia eles conseguem desenvolver lasers e matéria com mais afinidade, né? Mais segurança e mais afinidade. Então, o OnStep ele é relativamente recente. Eu fiz o treinamento deles no final de 2020. A pandemia também prejudicou muito essa questão da educação continuada, né? Não tem mais como juntar Agora voltamos, mas naquele período, juntar um bando de gente para você ser treinado. Então, E hoje aqui no Rio de Janeiro, tem mais alguém, além da senhora, que trabalha com esse tipo de. ele a tecnologia está bem sedimentada. Tem muito vascular fazendo, muito ortopedista. Eu, né, como plástica também, eu tô com um caso no meu consultório, o mal perfurante plantar, de um colega médico, inclusive, e a gente está aguardando a autorização para fazer a célula mesenquimal nele. Apesar dele estar com a lesão quase fechada, eu acho que vale muito a pena, porque como ele fica muito tempo em pé e tal, a qualidade daquilo ali vai dar uma pele mais firme, com Claro. mais integridade para ele. Sapato, né? Atrito. Claro, com Mas, certeza. assim, tem bastante gente fazendo, sim. Inclusive na parte estética. Agora, eu vou te dizer, ainda é uma tecnologia cara, né? Sim, ainda não está acessível para todo mundo, né? Não tá. E dentro da demanda que você tem voltada para isso hoje em dia, para que você mais utiliza o transplante de célula mesenquimal? Ferida? Hoje é ferida. Feridas complexas, vamos botar assim, né? Sim, Aquelas com feridas certeza. de úlcera de pressão, doença vascular. Doença vascular, principalmente, né? E essas exposições de tendão, de áreas nobres. Que você quer cobrir. Uma coisa que até fiquei na dúvida agora, por exemplo, pacientes de cirurgia de cabeça e pescoço, alguns pacientes que iam fazer ressecção mais ampla, muitas vezes tinham dificuldade de rodar alguns retalhos, e existia aquela possibilidade de você deixar a carótida jugular exposto e aquilo acabar ulcerando. Tem aplicabilidade nesse tipo de situação? Olha, eu nunca vi, mas pelo que você está me dizendo, Tá fazendo sim, sentido, tá fazendo sentido na minha cabeça aqui, isso que eu ia te perguntar. Mas você nunca viu ainda usar para isso, não? Não, Né? nunca vi. Mas assim, tem um viés de coleta de sangue em paciente, coleta de gordura em paciente oncológico. Porque como você tira a célula, apesar de ter estudos que não teria problema. Mas tem muita gente que não ainda acha melhor não. Tem receio. Existem alguns tumores que são agressivos ao ponto de dar uma carcinomatose subcutânea, que a gente fala, né? Que eles poderiam se espalhar pela doença gordurosa. Eu acho que faz até sentido você não fazer num paciente que tem doença oncológica ativa, Sim. mas um paciente que já tratou. Que é o caso da reconstrução de mama. Não tem por que não fazer. Não faz sentido nenhum não fazer. Isso sou eu raciocinando, não tô. Não, a gente faz para reconstrução de mama, é bem indicado, mas um caso como esse que você citou agora, eu não sei se ele se aplicaria dependendo da condição e do tipo de tumor do paciente. Perfeito. Para cabeça e pescoço, para essa situação, eu nunca realmente vi. E já teve alguma demanda estética no teu consultório voltada para isso? Olha, eu queria fazer tal coisa e ouvi falar
Sim, do sim. transplante de célula Aí a mesencefal? gente vai falar do Instagram, né? Eu fiz um videozinho explicando e chegar as pessoas perguntam. Mas aí, volto a dizer, como é uma tecnologia cara, dependendo do paciente, não compensa. Uhum. Imagina que você vai fazer uma lipo pequena. Foi até esse caso que eu estava comentando antes. Uma lipo de uma paciente magra, que é a indicação, né? Era uma lipo pequena. Não tem sentido ela quase que dobrar o custo dela para tirar uma quantidade de gordura que ela não vai ter tanta aplicabilidade. Paciente jovem, ela veio com a ideia e eu mesma falei, olha, acho que para você não vai ter tanta vantagem assim. Vai ser um custo-benefício que a empresa não me escute. Mas é isso, o justo é o justo, Não, né? tá certo. Tem que pensar no bolso também, né? Não, eu acho assim que é o custo-benefício realmente. Se eu vou te oferecer uma tecnologia que para você vai ser muito vantajoso, e você vai desembolsar aquele dinheiro ali, ok. Agora, se o seu custo-benefício é pequeno, não tem por que você se descapitalizar. Sim. Eu não gostaria que fizessem comigo, então não tem por que não oferecer diferente para o paciente. Bom, posso entrar num tema polêmico aqui? Tá fora do nosso script, eu acabei de lembrar. Meu Deus. Não, se não quiser responder, eu vou entender. Mas é uma coisa nova que eu vi, inclusive, no TikTok, se não me engano, e me soou muito estranho, mas... Falei, bom, já que eu tô contigo aqui, eu vou perguntar. Ok, vamos lá, manda. Bom, começaram com a harmonização facial e foram caminhando para outros rumos, e hoje em dia eu vi esse vídeo que me deixou bem curioso sobre a harmonização peniana. Você já ouviu falar nisso? Já ouvi falar. Mas o que na verdade, eu já ouvi falar, não, né? Eu já vi um caso, mas era Metacril que colocou. Então, pelo que eu entendi, esse caso é ácido hialurônico. Menos mal. É uma substância meio que biocompatível, vamos botar Tá, assim. e vai ser absorvido, Então, aí na propaganda, tá lá, né? Aumento da espessura do pênis. Tudo de bom. Aumento do tamanho do pênis, Eu falei, porra, vai ter procura isso aí, né? O cara... Deixa eu printar. O cara vai querer, pelo menos. Mas eu fiquei meio preocupado. Falei, cara... Quando eu fui ver a técnica, na verdade, ela injeta embaixo da pele, né? Que fica a pele do pênis e o corpo cavernoso embaixo. Ela injeta entre a pele e o corpo cavernoso para poder preencher aquela área. Mas na minha cabeça, eu falei assim, cara, se um negócio desse dá problema, o cara infecta aquilo ali, vai perder a pele do pênis. Vai ficar horrível. Segundo, pode dar aquela síndrome de Peyronie, que o cara faz uma fibrose e o peru fica torto. Porra. Então, eu como trabalho em hospital, eu acabo vendo muita complicação desses procedimentos. Esse ainda não chegou, isso vai ficar para uma próxima vez, eu volto aqui. O que a gente já viu em hospital, né, é infecção secundária, realmente. Eu já vi preenchimento aqui, lesão de glândula salivar, por preenchimento de mandíbula. Eu, particularmente, hoje quase não faço preenchimento, mas eu gosto de fazer o preenchimento. Porque eu acho que quando você tem um consultório, você tem que direcionar o teu público. Sim. Quando eu comecei, eu tinha muito aquela ansiedade de querer fazer tudo. Hoje, não. Hoje, o meu consultório basicamente é um consultório de cirurgia plástica e pronto. Eu quero operar. Não que eu não faça, eu faço toxina sim, bastante. Gosto de conjugar os procedimentos não invasivos com a cirurgia. Então, você faz uma pálpebra, você faz um preenchimento, você faz uma face, você vai fazer uma toxina com um bioestímulo, mas é sempre mais com esse intuito de deixar um resultado mais completo. Dificilmente hoje eu tenho paciente que só faz preenchimento comigo, entendeu? Então, acaba que eu não vejo muito. Esse caso eu conversei com um colega que é uro, né? Agora tô pedindo a tua opinião em relação a isso. Ele me mostrou um caso que ele recebeu no grupo dele. Inclusive, essa profissional que eu vi no TikTok é um caso dela que deu infecção, deu celulite com necrose de pele, o aspecto final do pênis ficou horrível. Aí sobra pro cirurgião plástico. Provavelmente vai sobrar pro plástico, né? Acredito que as células mesenquimais se aplicariam a esse tipo de coisa. Posso estar enganado, mas... Aí não, né? Porque ele, na verdade, é um trauma, é uma coisa mais aguda. Ele vai precisar Seria mais para reconstrução depois, Isso, do enxerto, alguma coisa... De primeiro momento. De primeiro momento, exatamente. Perfeito. Não tem...
Bom, entrando agora no universo da cicatrização de feridas. Uhum. A gente recebe muito no consultório, mesmo sendo geral, né? Não sendo plástico, enfim. A gente não tem muita demanda para tratar feridas cicatrizadas de uma forma diferente, mas a gente recebe cicatriz hipertrófica, queloide, aquela coisa toda. O queloide ainda é uma demanda no teu consultório? Você recebe esse tipo de paciente para poder tratar no teu consultório? Recebo. Porque é uma coisa que é inerente à genética do paciente, né? Então, ele tem um trauma ou ele faz uma cirurgia, ele já tem a questão, ele vai fazer a lesão queloidiana. Lógico que quanto mais precoce você trata, melhor é o teu resultado. Mas Perfeito. você não tem muita... É uma caixinha de surpresa. Eu converso muito isso com o paciente. Porque essa questão da cicatriz é interessante, né? Uma vez chegou uma moça no meu consultório, que ela foi a expectativa do paciente quando ele vai no cirurgião plástico em relação à cicatriz, né? Ela foi no meu consultório indicada por uma amiga, e ela chegou assim muito ansiosa, muito bem recomendada. Ela tinha tido uma esplenectomia traumática. Ela tinha feito então ela tinha uma incisão que estava maravilhosa. Ela tinha uma cicatriz linda, fininha, de muitos anos. E ela queria que aquilo sumisse. E quando ela tirou aquela roupa e eu falei, nossa, mas tá maravilhosa, ela começou a chorar. Porque ela tinha ido na expectativa de que o cirurgião plástico ia fazer desaparecer a cicatriz. E quando eu fiquei feliz por ela estar, eu falei, nossa, mas o melhor resultado é o que você tem. Ela ficou assim, tipo, como? Eu queria que isso sumisse. Então, não vai sumir. E a cicatriz queloidiana, às vezes, tem que botar muito ao paciente, situar o paciente da condição dele. Que é uma cicatriz que vai melhorar, geralmente tem muito sintoma, mas que aquilo pode voltar. E dependendo do lugar, é um desafio tratar, né? É um Com certeza. desafio. Então, o queloide ele é uma situação genética. É. É diferente da cicatriz hipertrófica. Sim, é diferente da São cicatriz. duas coisas diferentes. Diferente de uma cicatriz de trauma, que ela é feita de forma aleatória. Sim. Né? Uma coisa é quando você faz uma cirurgia onde você faz um corte direcionado para esconder, né, a favor das linhas da pele. Outra é quando você tem um trauma que é um corte aleatório. Então, às vezes, você tem uma cicatriz que não evolui tão bem de um trauma por essa circunstância. Agora, se você tem uma alteração da lesão queloidiana, né? Tem uma lesão queloidiana. O que é o queloide? É um depósito maior de água e de colágeno. Então, você tem aquela cicatriz mais forte e aumentada por isso. E evolui com muito sintoma. Eu tenho paciente que tem prurido, dor. Eu tô no região peitoral, esse paciente. Ele era uma acne, e aquilo aí evoluiu com uma lesão queloidiana. Ele já operou várias vezes, e aquilo ali não sempre volta. Ele tem uma placa, e hoje quando ele chegou, eu brinco que depois que a missa tá rezada é muito mais fácil, né? Tipo, ele já operou um monte de vezes, não sou eu que vou operar, porque não deu certo com os outros, vai dar comigo, por quê? Né? Tipo, jogou a responsa pra você, né? Não, é porque o paciente ele precisa entender. Tá esclarecido da condição dele. Eu sempre falo isso, quanto mais você entende o que você vai ganhar do procedimento, mais satisfeito você fica. Porque não se frustra. Sim. Eu falei, olha, você tem essa condição, você já operou diversas vezes, já enxertou, e sempre volta. Ele gosta de lutar jiu-jitsu, então muitas vezes aquilo ali, aquele atrito do kimono na luta, eu falei, ó, você fica nesse esfrega aí, o negócio fica difícil. Ele mesmo ri. E a gente optou pelo tratamento conservador, né, com a placa de silicone, com a infiltração, e ele fica com aquilo ali sob controle. E quando aquilo volta, ele voltou recentemente no meu consultório, ele estava ulcerou. Ele também foi nesse negócio de jiu-jitsu aí, acabou... Fez atrito ali e machucou. Abrindo, é uma pele que parece forte, mas é frágil. Sim. Qualquer coisinha, ela fere também. E ele vai levando. Agora, região external, quem tem queloide é quase 100% de chance, né? Se ferir aqui, vai fazer. E você acha que filhos de pais que têm queloide têm que se preocupar com isso? Por exemplo, assim, minha mãe teve, ou meu pai teve, ou os dois tiveram, vou fazer uma cirurgia eletiva programada. Não tive nenhum sinal minha vida inteira que teria um queloide. Existe uma forma de se prevenir, orientando, fazendo algum tratamento específico? Você tem que sempre, eu normalmente peço para ficar vigilante na cicatriz, né?
independente de o paciente ter histórico genético ou não. Porque quanto mais cedo você identifica a alteração cicatricial, mais fácil é para você tratar. Agora, de novo, outra paciente. Essa história também é engraçada. Eu brinco que tem hora que a estrela do cirurgião tem que brilhar. Menina de 18 anos, o sonho da vida dela era fazer orelha em abano, porque ela ia ser madrinha de casamento do irmão. E ela foi operar comigo. E fizemos a orelha em abano e ficou tudo certo. Ela felicíssima, foi madrinha, sumiu. Tem uns 10 anos, ela foi uma das minhas primeiras cirurgias. Aí ela me liga e fala: Natália, eu tô com uma lesão queloidiana na minha cesárea. Eu falei: nossa, mas ela fez a orelha, que é assim, 80%, muito mais chance. Eu pensei: não deve ser queloide, porque o paciente, qualquer cicatrizinha alterada, ele fala que é queloide, né? Eu falei: me manda uma foto. Era. Quase caí pra trás. Eu falei: gente, ela fez uma lesão queloidiana no fanistil, que é uma cicatriz sem, uma sutura sem tensão, e não fez na orelha em abano. Ai, obrigada, Jesus. O meu anjo da guarda tava ligado naquele dia, hein? O meu e o dela combinaram, ó, na orelha não. Protegeu. E era uma lesão queloidiana de verdade. Uma paciente sem histórico, tinha outras, machucado de criança e tal. Família, eu já tinha operado a mãe dela. Então pode acontecer. A gente nunca sabe. A gente sabe que, por exemplo, oriental tem mais chance de cicatriz na estética, né? E neuro, né? Também. E dentro da questão você falou da vigilância na ferida. Existem sinais que você pode detectar que está caminhando para a formação do queloide? E aí você já intervém logo. E quais são esses sinais e com quanto tempo de procedimento você consegue ter isso? Então, no primeiro mês a gente falou que você tem, na verdade, uma cicatriz ainda muito recente. Ela ainda não teve depósito de colágeno, ela ainda não está madura para dar sinais de que ela vai evoluir por uma hipertrofia ou por uma lesão queloidiana. Ponto, né? Até a hora de consultório, porque tem, às vezes, pacientes que logo de forma recente já começam a mostrar alterações da cicatriz. Então, eu vejo no primeiro mês de cirurgia, praticamente toda semana, dou intervalinho quinzenal, eu vejo quando completa um mês, para ver como é que está a cicatriz. Se ela está evoluindo muito bem, eu faço um tratamento simples, básico. Se você já tem um histórico de outras cicatrizes de boa qualidade, normalmente a cesárea já te dá a dica, né? E depois mensal, até 3 meses. E sempre o paciente, mudou alguma coisa, alterou alguma coisa, você volta. Agora, eu fiz recentemente um abdômen que na 3ª semana ela já estava com a cicatriz ficando elevada. Eu gosto muito de usar uma rosa mosqueta manipulada com triancinolona. Eu gosto de usar mandar manipular. O que é? Uma rosa mosqueta. Rosa mosqueta, isso que eu não entendi. Isso, com a triancinolona, um tantinho ali, e já começa a massagear. Tem que tomar cuidado com o corticoide, né? Porque atrofia a derme, então não pode ficar usando para sempre. E você infunde na ferida? Você eu peço ela para... Não, a lesão, a injeção intralesional é lá para frente. Ok. Eu peço porque quando ela está começando, a gente ainda pode fazer produtos tópicos para segurar isso aí, melhorar. Agora, se é uma lesão queloidiana, se a paciente já... Eu tenho outro caso desse, uma mama com uma lesão queloidiana absurda na região pré-external, só que ela falou que a vida inteira ela carregava aquela mama e ela queria operar e não importava o quanto fosse ter lesão queloidiana, enfim, ela iria. E aí operamos e beta-terapia. Aí já saiu de lá direto para fazer a beta-terapia. O que é beta-terapia, desculpa? É quando você irradia para evitar que a cicatriz evolua para lesão queloidiana. Ela pode não ficar numa cicatriz muito estética, em termos de coloração, mas essa paciente, no caso, ela evoluiu bem, ela não fez a lesão queloidiana, ela ficou só com um pouco de hipercromia, a cicatriz ficou escura por conta do tratamento, né? Mas para ela compensou. Ela tirou o peso da mama e não teve queloide. Então, uma paciente que já tinha um histórico. Sim. E aí eu indiquei a beta-terapia. Então, a radioterapia é uma das formas de você prevenir a formação de queloide. Sim. Logo acaba já operou, no dia seguinte já vai lá e faz a beta. Entendi. Deixar tudo orquestradinho.
E o indivíduo que tem queloide, por exemplo, na minha época da cirurgia geral, eu recebia muito paciente que ia botar brinco ou piercing e fazia queloide daquilo ali. Aí virava um brinco de queloide, né? Ficava uma bola aqui Sim, na frente, uma bola aqui sim. atrás da orelha. E naquela época, a gente tinha um outro plantonista que era cirurgião plástico, a gente pedia ideia, falava, pô, injeta triancinolona. É. Aí a gente injetava triancinolona, a lesão é murchando, 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 daqui a pouco crescer de novo. Eu gosto de fazer 3 sessões de infiltração e depois retirar em vigência de corticoide local, Perfeito. Isso que eu ia te perguntar agora. tá? E botar a pressão, bota o brinquinho de pressão. Só que muitas vezes essas pacientes, eles é refratário e aí a gente faz a beta. Aí você pode usar a beta. Bota a beta. Para quem já tem o queloide e vai tratar o queloide, você pode ressecar e fazer a beta também. Eu gosto da minha primeira linha de tratamento é a infiltração com corticoide intralesional, 3 sessões, e na terceira ele fica circulando ali na cicatriz em torno de 15 dias. Então, quando chega na terceira, eu infiltro e 1 semana depois eu opero. Okay. Então, eu faço a ressecção intralesional, ainda fica um pouquinho de queloide ali, né, da lesão queloidiana, e faço a compressão com placa de silicone e aguardo. Geralmente resolve. Se não, aí sim, tem que partir para a beta-terapia. Porque a beta-terapia ela também não é isenta de complicação, né? Então, é um recurso, no meu entender, que a gente tem que usar com calma, só bastante certo. Casos selecionados, né? Sim. E a cicatriz hipertrófica? O que diferencia ela? Ela também é genética ou não é genética? Não, ela tem a ver com, às vezes, com decência, às vezes com não coapta direito, enfim, aí tem outros fatores. A diferença é que você vai ver que a lesão queloidiana, ela sempre sai da linha de sutura e tem sintomas. A hipertrófica ela se mantém ali, tem uma coloração um pouco mais avermelhada, um pouco mais alta, ela é mais fácil de tratar, né? Hoje também tem muito recurso técnico para melhora de qualidade de cicatriz, tanto na fase inicial como tardia, com laser, enfim. E aí você acaba tendo uma qualidade melhor. Para uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, um procedimento eletivo, existe alguma coisa que a pessoa pode fazer na tentativa de melhorar a qualidade da cicatriz dela? Eu, particularmente, não entendo nada de plástica, mas... eu falo para os pacientes, assim, a natureza é sábia. O seu corpo sabe o que fazer para cicatrizar. Eu costumo falar isso para eles. Porque eles sempre perguntam, posso passar rifocina? Posso passar... Como é que é o nome da outra coisa que eles passam também? Uma pomada de não sei do quê? Eu já ouvi de tanta aroeira, essa chadice daqui. Gente, o corpo sabe o que fazer. Então, eu gosto muito, e hoje venho fazendo, principalmente para cirurgia, aí eu brinco que eu tenho um protocolo só meu. Eu gosto da suplementação. Tá? Eu gosto da suplementação. Tem muita gente que usa whey, eu uso outro sem conflito de interesse. Eu gosto de usar. Você deve conhecer o Impact. Eu uso muito. Gosto de usar para cirurgia combinada. Faço um protocolozinho de 14 garrafas. Pré e pós. Se for paciente pós-bariátrico, então mais tempo. Aí a gente vai usar 1 mês. Porque eu entendo que um paciente bem nutrido, ele cicatriza melhor. Perfeito. Então, tenho feito... Isso eu trago das feridas. Outra coisa que primeiro passo meu olhar ferida é alinhar essa questão proteico-nutricional desse paciente. Então, ele tem que estar bem nutrido e gosto das vitaminas também, né? Gosto do magnésio, do zinco, do cromo. Mas no caso, o Impact ele faz essa nutrição da imunidade, né? Ele é uma imunonutrição. Sim, e dos aminoácidos, mas só que quando você tem um melhor edema, você diminui o edema, você melhora a vascularização da sua cicatriz. E aí você tem uma melhor qualidade de cicatriz. Né? Tem isso tudo, tem que ser. Não é só a questão. Tem a questão técnica também. Eu tenho que fazer um corte reto, preservando as camadas, né, anatômicas, na hora de suturar, coaptar. Isso aí eu entendo que todo mundo sabe, né? A técnica cirúrgica, né? Técnica cirúrgica. Básica. Isso também vai evoluir para uma boa qualidade de cicatriz. E tem um paciente bem nutrido, que se ele demacia menos, se ele tem nutrientes para fornecer para o organismo, como você disse, o organismo é sábio, né? Se ele tem esses nutrientes ali para fornecer, ele vai evoluir automaticamente com uma cicatriz de boa qualidade, tirando essas questões genéticas que fogem da nossa alçada.
Claro, claro, sem dúvida. E quando você fala da questão do Impact, o Impact ele já fornece tudo que o paciente precisa, ou você precisa suplementar mais Então, eu alguma gosto coisa? de fazer o cromo, o magnésio, o suplemento também, Além do sim, Impact. sim, além do Entendi. Impact. E em termos de dieta, existe algum tipo de alimento que você não recomenda para quem está em processo de cicatrização? Eu sempre peço, eu peço que coma melhor, né? Que Em termos de tenha qualidade. em termos de qualidade. Eu Sim. costumo hoje eu faço uma coisa que tem sido bem legal, que eu tenho adorado. Eu tenho feito uma telemedicina com os pacientes um pouquinho antes do dia da cirurgia. Porque quando você está no consultório, é muita coisa para alinhar. É bate foto, interna assim, faz assado. Quando você está nessa telemedicina, você pode conversar de outras coisas. Tipo, até da roupa que você vai levar. Você vai fazer a pálpebra, aí o paciente leva uma gola rolê, vai passar aquilo, uma confusão danada. Não, olha só. Que às vezes no consultório você não conversa, né? Sim, claro. E fala um pouquinho da dieta, né? Vamos prestigiar verde escuro, vamos beber bastante água. Eu faço lipo, né? Então vamos beber água de coco. Ah, então eu só bebo água de coco, doutora, já teve isso. 2 litros de água de coco. Não, meu amor, né? Uns 2, 3 copos no máximo. Então a gente vai conversando um pouco. Evita alimento que vai te dar distensão. Né? Bebidas gasosas, feijão, Vamos laticínio. pensar com um pouquinho de cuidado. E aí, isso aí eu tenho percebido que os pacientes ficam com, como é que eu posso dizer, mais tranquilos. Porque às vezes é aquilo que a gente também estava conversando ali fora, né? Parece óbvio, mas às vezes não é. E você está tão atrelado, preocupado em resolver outras coisas, que não pensa nisso. Sim, o óbvio precisa ser dito, né? E aí essa da roupa é verdade. Aí a pessoa leva uma roupa super complicada de vestir e... Vai atrapalhar o procedimento, né? Vai acabar machucando alguma coisa ali na hora de tirar. Tem certo, doutora, eu posso ir de moto? Parece óbvio, né? Mas tem que falar, não. Pelo amor de Deus, não caia da moto, né? Tá no caminho. Imagina, tadinho. E tem algum alimento que prejudica a cicatrização? Você conhece algum? Então, essa história você já ouviu falar de alimento remoso? Removo, famoso. Já... Linguiça de porco. Alimento remoso. Ovo, carré. Sabe o que é rico em remo? Melancia. Existe alimento remoso. Existe. Que é rico em remo. Eu nunca tinha pensado nisso. O que é remoso é porque é rico em remo. Interessante, eu não tinha pensado. Eu fui estudar isso. De tanto me perguntarem, eu falei, não, eu preciso saber se isso é verdade ou não. E olha só. Só que o alimento remoso, ele aumenta a liberação de fatores inflamatórios. Então, ele não deve ser usado quando você tem infecção. Okay. A sabedoria popular tem um fundo de verdade. Então, sim. Alimento remoso. Você fez um abscesso, uma celulite, você tem uma infecção de pele, ela aumenta fatores inflamatórios locais e dá a sensação de piora. Agora, se você tem um pós-operatório limpo de uma ferida que tá ok, você não precisa se preocupar com isso. Sim. Né? E eu sempre brinco, o alimento que tem muito remo é melancia. É melhor você ter muito fator pró-inflamatório. Para a infecção de pele, se você está tratando a infecção de pele, você deve evitar. Mas eu fiquei curioso agora. Você chegou a pesquisar a origem da palavra, do termo, não? Eu olhei. O que é comida remosa? Olha só, tem artigo, tá? Ah, você tá sacanagem. Não. Tem artigo falando... Na Amazônia. Sério? Sério, da faculdade lá em Manaus, falando. Depois você olha aí. Eu vou procurar isso aí. Eu falei pra você que eu sou nerd? Mas a substância eles chamam de remo. Você tá acreditando? Não, isso é muito engraçado, porque eu ouvi isso a vida inteira, nunca procurei. Alimento remoso. Tudo que tem remo tem mais agente pró-inflamatório. E se de onde você é que veio tem o remo? De onde é que veio isso? É uma substância. Aí também você tá pedindo demais. Eu sou cirurgião plástica, pelo amor de Deus. Não, mas eu tô fosforilando aqui. De onde é que veio esse nome remo, gente? Remoso. É porque assim, o que chega pra gente, normalmente, é a questão do... O clássico do remoso é carne de porco, ovo Sim. e embutido. Sim. A galera fala, não posso comer salame, não posso comer carré, não posso comer ovo. Mas a carne de porco tem também remo. A carne de porco também tem remo.
tem. E alguns peixes. Alguns peixes oleosos tem também. Mas o que me chamou a atenção foi a melancia, porque é uma fruta, né? Sim, E aí, sim. normalmente, fruta você não atrela a... Mas tem outra coisa. Se eu não me engano, tem um artigo que diz que isso é uma quantidade muito pequena. De remo. Que possa... que possa influenciar desse... Meu Deus. Remo? Cara, eu tô até agora abismado com isso. O povo sabe das coisas, a sabedoria. Caraca. A gente confia na ancestralidade. É verdade. Mas é uma quantidade pequena a ponto de promover uma piora. Seria... Não, só se comer muito, Você né? que começou com a pergunta. Você Não. Não, agora eu tô super curioso. Eu vou fazer um vídeo pro meu canal só falando de substância remosa. Porque eu não tinha parado pra pensar na aplicabilidade disso. Assim. Mas dizem que tem uma quantidade pequena. É que nem quando você tem uma ferida com necrose, tem liberação de fator de necrose tumoral. Então, o paciente às vezes dá aquela inflamada só por estar com aquilo ali. Sim, no local ali. No local. Então, seria algo similar. Mas parece que é uma quantidade... Você teria que comer muita melancia para aquilo piorar o processo infeccioso. Basicamente isso. Mas as pessoas têm muito isso. E quando a pessoa está muito presa naquilo, eu não discuto. Então, então tu não come. não tem problema. Não... Tá, deixa o remo pra lá. Teve uma paciente que falou assim, ai, doutora, eu não quero operar na Semana Santa, porque senão eu não vou poder comer bacalhau. Tadinho do bacalhau. Então né? tá bom. Fazer o quê, né? Algumas coisas é melhor deixar quieto. E uma dúvida que eu também sempre tive, eu queria te perguntar, aproveitando esse tema, cinta abdominal. Cintas em geral, né? Mas cinta abdominal, uma coisa que eu particularmente recomendo muito para pacientes que fazem laparotomia, né? Que fazem cortes grandes na barriga. E já teve um debate, inclusive, na nossa equipe, falando que a cinta abdominal ela causa mais aderência intraabdominal e pode forçar uma cicatriz hipertrófica. Isso é o que foi debatido dentro da minha equipe. Eu não iria pro lado da cicatriz, mas eu iria pro lado do edema. Por quê? Porque tem paciente que acha que a cinta tem que ser muito apertada. E não é assim. A cinta ela tem o objetivo de conter o edema. Então ela não pode ser tão apertada a ponto do paciente não conseguir respirar e nem frouxa. Por quê? Senão ela não faz ação nenhuma, né? Se você tem uma cinta muito apertada e que ela garroteia ali na raiz da coxa, seus linfáticos ficam comprimidos ali, você vai retendo, como tudo, né? Você vai retendo o líquido e em vez de você ver o seu resultado logo, pelo contrário, você posterga esse resultado. Hoje, eu uso a cinta por um mês só, não uso mais do que isso, e para alguns... eu gosto de tecnologia, né? Então, para lifting de coxa, por exemplo, gosto muito do Prevena. Não sei se você conhece o Prevena. É um resultado incrível. Já curativo a vácuo, né? Exato, externo. Então, a pessoa não precisa trocar o curativo, ela pode tomar o banho, enfim, ela leva uma vida normal com o Prevena ali por 7 dias e não precisa usar cinta. Porque a cinta para o lifting de coxa é muito ruim. O paciente veste e é uma área úmida, então muitas vezes nessa de que abre ponto, o Prevena veio para solucionar esse problema. É sem conflito de interesse, tá? Claro, claro. Eu uso... Aqui a gente não tem patrocínio, não. Que bom. Pode ficar tranquilo. Que bom. Não, mas quem me conhece sabe. Se é nebacetina, é nebacetim. Se é Prevena, é Prevena. Não que eu não queira, é um patrocínio. Tá? Fique claro. Fica a dica, então. Fica aí, quem quiser patrocinar. Não tem, mas... Bem-vindo. Tô disponível. Tô aí. E, então... A cinta, dependendo se ela tiver... Eu acredito que ela piore é o edema. Ela deixa, ela perpetua o edema. O edema das áreas que passam com os linfáticos ali, né? Sim. Aí a mesma coisa é a cinta mal posicionada, né? Às vezes o paciente chega, a cinta tá toda torta. Aí ela tira, é física, né? Você aperta, o edema sai pro outro lado. Aí ela aperta um peito assim, o outro assim. Ela chega, o edema tá aqui, o outro pra lá. Doutora, meu peito tá torto. Não, sua cinta tá torta. E aí, normalmente, o que eu tenho feito, eu tenho muito, eu tenho ficado muito ligada nessa questão das orientações pré-operatórias. Cada vez mais eu entendo que o paciente bem orientado, ele evolui, todo mundo fica bem. Eu, ele, a família. Então, hoje a cinta, ela fica no meu consultório, eu é que escolho a cinta para ela. Não é ela que vai fazer mais a compra da cinta. Porque já aconteceu do paciente ter 1,80 m, chegar com uma cinta PP,
Eu olhar assim e falei, não, tá de brincadeira, né? Ela trouxe da filha. Não, não, veio errado, veio da filha dela, não veio a dela, não. E então a gente já minimiza essas questões. Você tem uma cinta de boa qualidade, adequada para o paciente. A primeira, eu mesma boto aí para eu ver como é que tá essa cinta. Ajeito, explico isso que eu tô falando. Olha só, você tem que botar a mão uma direitinha dentro da cinta para o edema não correr, porque se você comprime aqui, o edema ele vai fugir para o lado onde ele não tem a tensão. E aí você vai estar com a sensação de que a tua cirurgia não tá legal. Não é assim. Gosto do taping. Acho o taping um excelente resultado. Melhora muito o edema, principalmente para mama. Já vai fazendo a curvinha da prótese, você vê logo o resultado. O taping é aquelas tirinhas que ficou famosa nos atletas, né? Nas Olimpíadas. Ele funciona porque ele... Você tem usado no pós-operatório? Tenho, mas eu não uso no pós-operatório imediato. Eu ainda tenho receio de infecção. Perfeito. Eu não uso por 2 motivos. Um, porque eu quero ver a ferida, eu quero que a paciente esteja exposta para eu olhar como é que tá a pele dela, como é que estão as coisas. Eu uso em torno do 5º dia. Eu, na minha experiência, eu não vejo... Assim, eu vejo um bom resultado. Por hora ainda tá assim. Mas o taping, ele, a partir do momento que ele é colocado, ele fica quanto tempo? Depende da pele da paciente. Tem paciente que tem a pele um pouco mais oleosa, aquilo solta. Né? Em torno de 48 horas, 72, depende. Mas você vai trocando, né? Aí eu tenho uma pessoa que faz. Ela faz a drenagem e faz a troca. E tem paciente que faz alergia. Mas aí tem que ir vivendo para ver como é que a coisa vai fluir. É caso a caso. Mas o taping, ele mais ajuda do que atrapalha a cicatrização. Sim, eu tô gostando bastante. Tenho usado praticamente para todo mundo. E na tua visão, na tua prática, a cinta ela não tem papel de ser um fator que atrapalha a cicatrização. Eu acho que não, na cicatriz não. Na cicatriz não, a não ser, lógico, quando ela tá apertada, quando ela tá... porque às vezes ela tá apertada no abdômen, o paciente chega com aquele vinco, a cinta pega e envelopa o umbigo. Sim. E ela fica com aquela marca. Fez uma dobra no meio, né? Sim, e às vezes pode comprimir vascularização, aí você tem um sofrimento, porque a cinta não tá vestida de forma adequada. Então eu tento minimizar esses problemas, orientando isso bastante nas conversas. Sim, uma coisa que eu sempre falo, assim, a cinta ela tem que ter 2 propósitos. Um é aliviar a pressão no abdômen, quando o paciente vai fazer esforço, que a pressão vem toda na linha média. Então, um cara que acabou de abrir aqui, ele precisa estar, além de bem estruturado, alguma coisa que contenha. E eu acho que ela tem um efeito positivo na questão da tensão dos bordos da ferida. Estou falando para a linha média, né? Que eu opero. Mas o plástico, na maioria das vezes, vai fazer aquelas coisas mais para baixo aqui. Sim. Né, da dermolipectomia. Mas, na minha visão, eu acho que ele ajuda a tirar um pouquinho da tensão, né? Dá aquela juntadinha na pele. Sim. Né, para poder facilitar. Só tendo essa tensão em relação à pressão da cinta. Se ela não está colocada de forma errada, com a pressão distribuída erroneamente, é isso. Indivíduos normais, saudáveis, que vão fazer cirurgias eletivas, sejam elas plásticas ou não. Existe algum benefício de você usar alguma substância que estimule a cicatrização tópica ali? Por exemplo, vou operar, posso passar o spray de rifocina, posso passar a colagenase. É recomendado alguma coisa nesse sentido ou é individualizado? Não, é recomendado. Eu uso inicialmente, nos primeiros dias, o Nebacetin, mas com a intenção de fazer aquele antibiótico tópico e manter a cicatriz úmida, né, a ferida operatória úmida, e depois eu migro para o Dersane, para o AGE. Sim, é o óleo de girassol, né? O óleo de girassol, sim. Isso são as coisas que eu costumo utilizar. Mas você acha que isso se aplica só à plástica ou isso se aplica a qualquer cirurgia? Eu acho que você pode... Aí depende da tua cirurgia também, né? Porque é diferente da gente. A gente é uma cirurgia que faz um intradérmico, que eu não tenho a menor pretensão. Eu boto um dreno por fora, eu não boto um penrose, eu não fico com aquela capilaridade umedecendo a incisão, né? A ferida operatória. Eu não sei se vai evoluir com edema, com seroma. Eu acho que a especialidade tem as suas peculiaridades, né? Eu, pelo menos, quando fazia geral, muitas vezes a gente evoluía com isso, né? Botava um dreno de penrose, ou tinha um hematoma, ou tinha um maior seroma, porque tá com o paciente com uma outra condição diferente da plástica. Que eu tava brincando, se o paciente, brincando falando sério, o paciente de estética, ele é um paciente que ele tá perfeito. Sim.
Ele tem que estar perfeito, ele não pode ter nada fora do script, porque senão ele não é um candidato ao procedimento. E se ele tiver alguma coisa, a gente vai ter que olhar para isso e escolher o melhor momento. Às vezes o paciente, no seu caso, ele não tem essa oportunidade, não tem esse tempo, né, para se preparar desse jeito. Exatamente. Não é isso. E dentro da questão das medicações, a gente tem algumas clássicas aí que a gente sabe que atrapalha a cicatrização, tipo corticoide, assim como hábitos, né? Como cigarro, por exemplo. Existe algum hábito que você fala para o paciente, fala assim, ó, você não pode fazer isso? Ih, eu sou chata demais. Eu não opero fumante, tá? Não opero fumante, ficou pesado. Vamos lá. Existem algumas cirurgias que eu não opero fumante. Abdominoplastia é uma delas. Porque você faz um descolamento muito importante, você precisa de uma boa vascularização. E tem outra questão, você vai fazer uma cirurgia onde todo mundo sabe que quem fuma tem a resposta ciliar retardada e o paciente fica tossindo em cima de uma aplicatura. Então, Natália, tá? Não tô dizendo... Enfim, cada um sabe, né? Eu, Natália, só opero abdômen com paciente 6 meses sem fumar. Vou te perguntar isso agora. 6 meses sem fumar. De novo, eu sou do Barrador, né? Então, volta e meia, eu fico sentando. Um dia eu sentei com a pneumologista do hospital, porque eu via colegas fazerem com 1 mês, via colegas fazerem com 2 meses. Eu falei, gente, eu aprendi que era 6 para tudo. Mas, vamos lá. E eu sentei com essa colega para conversarmos. Ela falou, Natália, tudo depende também da carga tabágica do paciente. Então, uma coisa é você ter um paciente que há 30 anos fuma um maço por dia. Ele vai ter uma condição. Outra coisa é você ter um paciente, eu tive um problema e eu estou 1 mês fumando 1 maço por dia. A carga tabágica, os efeitos deletérios desse tabaco em cada um vão ser diferentes por conta do tempo. Então, existem algumas cirurgias em que a gente pede para suspender 1 mês, mas por conta dessa resposta ciliar. Então, cirurgias pequenas, uma pálpebra, um tumorzinho. Ela falou, tem umas que você nem precisa pedir ao paciente para suspender. E outras que tem que suspender porque vai comprometer, tem um risco muito alto de você comprometer o teu resultado. Então, pacientes que são fumantes, que tem que suspender o tabaco por 6 meses, no meu consultório face, abdômen, lipoabdominoplastia, mamoplastia redutora importante, onde você vai ter uma subida de mamilo de cã importante. Só que eu entendo que se você vai procurar um cirurgião plástico, você quer ficar bonito, né? E se você quer ficar bonito, você tem que ficar por dentro e por fora. É uma incoerência você querer... né? Eu sei que às vezes é complicado, mas eu falo que você ter uma boa qualidade de vida também é saúde. E se você vai procurar um cirurgião plástico para procurar essa qualidade, para se olhar no espelho e se sentir bonito, vamos fazer tudo, né? Vamos se esforçar aí e tentar parar de fumar e tentar se alimentar melhor e a gente tentar promover realmente uma mudança, não só externa, mas interna também. Ficou parecendo papo de coaching, né? mas eu penso não, mas isso tá mesmo. Certíssimo, tá certíssimo. Quem quer você corrigir uma coisa, você não corrige a outra, né? Quem é paciente meu sabe. Às vezes eu chego o paciente com aquele abdômen que você vê que é metabólico, que tá ainda já com resistência à insulina. Eu falo, peraí, eu sou o último, eu sou o fim da linha, não o primeiro. Sim. Você vai ter que ir lá, vamos procurar um endócrino, vamos... tentar dar uma mexida nisso aí para você ter um bom resultado cirúrgico também. Porque você ter deiscência, ter complicação é muito chato, ainda mais para a questão da plástica, que é muitas vezes um sonho. A pessoa junta o dinheiro para te pagar e o negócio não sair do jeitinho que tem que ser, sendo que você já sabe que aquilo ali pode te dar problema. Eu digo que intercorrências podem acontecer. Eu posso pegar meu carro e furar o pneu, que eu não posso não ter step. Exatamente. Então, o cigarro, eu interpreto que é um ponto que você tem que ter atenção. E assim, para essas cirurgias eu sou bem firme. Teve uma paciente que falou assim para mim, doutora, então eu não vou operar nunca. Eu falei, comigo não vai mesmo, não. Depende de você, né? Depende sim, mais de você do que de mim, né? Não consigo ficar sem o cigarro, então... Eu tive uma experiência... triste, mas assim, não foi grave em si, mas coisas que não fumar ajudaria, né?
A esposa de um paciente médico, inclusive, aliás, a paciente era a esposa de um médico e fumava 2 maços por dia, já tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos. Câncer de cólon. E, no caso, era cólon sigmoide. Aí, olha, não dá pra ficar esperando 6 meses você parar de fumar pra poder operar, tem que operar. Sim, aí é outra conversa. Né? Não tem como, a doença vai evoluir com o tempo se a gente não fizer nada. Mas é importante que você consiga parar agora pra gente poder, né, te operar no futuro próximo. E quanto maior tempo sem o tabagismo, vai ser melhor pra você. Ah, vou parar, não parou. Aí, vamos operar. Não tinha como não operar, tinha que operar. Operamos a paciente, fizemos a emenda, né, do intestino, cirurgia lisa, tranquilo, tudo por videolaparoscopia, tudo bonitinho. Continuou fumando internada. Deu lá um 3º, 4º dia de pós-operatório, não lembro exatamente que dia que foi, mas foi poucos dias. Aí abriu a emenda no intestino, fomos ver lá, ela tinha necrosado uns 10 centímetros de intestino. Que, assim, provavelmente ela já tinha doença vascular por conta do cigarro. Sim, lesão endotelial, que é irreversível. Continuou fumando. Ainda, né, no pós-operatório. E acabou tendo que fazer uma colostomia. Eu gosto muito da hiperbárica, né? Não sei se você usa. Pô, adoro. Eu gosto muito da Só hiperbárica. não é uma realidade para todo mundo. Não é todo mundo que consegue ter acesso a Mas está a no rol da hiperbárica. ANS. Se Sim, o paciente tiver o convênio. Eu tive um caso parecido com esse. Eu adoro. Esse paciente é um colega médico. E ele tinha aquelas hidradenites de difícil tratamento. É aquilo que a gente está falando sobre os desafios. No começo eu fugi muito dos desafios, mas agora eu tô mais, tudo bem, vamos nessa. E ele, na verdade, eu tenho um clínico que eu ajudo, e ele me ajuda, mas que é um clínico de excelente padrão, que eu confio muito nele. Esse paciente chegou, um colega médico, tabagista também, pesado, e tipo, Natália, eu não aguento mais isso, a minha roupa suja, eu tô muito triste e tal. Eu falei, tá, mas eu vou querer que você vá nesse clínico, e esse clínico vai te preparar para operarmos. Só se for assim. Ah, então tá bom. E aí ele foi, a gente fez a hiperbárica antes, durante e depois. E ele diminuiu o cigarro, mas não conseguiu parar totalmente. E o resultado ficou, e culturei a lesão, né, a hidroadenite, foi feito um antibiótico prévio, operamos no momento ideal que o CCH lá pediu, e fez hiperbárica durante o período todo, esse tempo todo, e não tive deiscência, não tive nada. Deu tudo certo. Lá, no caso, eu estava em Barreto nessa época, né, então a gente não tinha hiperbárica para poder usar lá, não. Aqui no Rio tem bastante clínicas que fazem, né? Sim. Não, justamente, para esse perfil de paciente, se é uma cirurgia que não que não tem como adiar por conta da questão do vício do cigarro, né? Acho que vale muito a pena você pensar nisso profilaticamente e terapeuticamente. Sim. Não sei nem se existe essa palavra. Sim. Existe algum outro hábito que afete diretamente a cicatrização? Tirando o cigarro? Tirando o cigarro? Eu acho que não fazer o repouso também, né, adequado, porque às vezes tem paciente que já quer ir viver, não quer respeitar o processo, né? Então, nisso você pode ter cicatriz alargada, deiscências, e com isso ter um comprometimento do resultado estético. A média de tempo, claro que tem cirurgias maiores, cirurgias menores, mas uma cirurgia plástica maior, como um retalho ou uma dermolipectomia, pacientes obesos pós-bariátrica, aquela coisa toda. Então, para volta de vida normal, que eu brinco que pode até pendurar no lustre, 3 meses. Quer mais um pouquinho de água? Quero sim. 3 meses. Para cirurgias menores? Menores, assim, por exemplo, uma prótese, que é uma prótese pequena, de uma paciente assim, jovem, saudável, obrigada. Normalmente em torno... Eu vou liberando coisas devagar. Por exemplo, ela acabou de operar, ela está com 15 dias, ela já pode dirigir, ela já pode ter uma vida basicamente normal, contando que não tenha peso importante. Okay. Eu libero caminhada, uma bicicleta indoor, e assim, tipo, sempre bom senso, né? Você acabou de botar uma prótese, você vai pular no meio de um show, vem alguém te dar uma cotovelada, você pode arranjar um problema, mas teve uma dessa, eu fiz uma orelha em abano, de um personal. E o homem resolveu namorar com uma menina, enfim. E a garota agarrou lá as orelhas dele no meio do carro e abriu tudo.
E ele foi pro Barrador de lá me ligar, tipo, doutora, tem um paciente seu aqui que deu uma deiscência. Eu falei, gente, quando eu cheguei lá, tava o homem lá todo bonitão, todo inteiro. Eu falei, ó, fiz lipo HD nele. Aí ficava todo mundo, mentira, doutora! Mas quero fazer também. Eu falei, mentira, foi orelhinha abano. E ele tava lá super constrangido, porque Sim. ele não imaginou que aquilo ali fosse acontecer. Teve que restaurar tudo de novo. Era Tava centro cirúrgico, né? Não dá pra fazer isso na emergência, imagina. Não, eu até fiz, porque Você foi conseguiu só fazer? conseguir. Anestesia graças a Deus. local e tal. Porque a orelha dele não voltou pro lugar. Foi só abriu um pedacinho. a pele. A parte da concha continuava lá. Pô, graças a Deus, né? Isso. E tá vendo? Maravilha. E falando das medicações, nosso tempo já tá apertando aqui. Opa. Falando das medicações, existe alguma medicação que o paciente não possa usar em hipótese alguma? Então, paciente, acabou que a gente foi pro. Eu esqueci eu ia abordar a questão do corticoide. Volto a dizer, para fazer uma cirurgia estética, você tem que estar no seu melhor. Então, se tem paciente com doença reumatológica, paciente que use corticoide de forma asmática, a gente vai esperar isso aí estar melhor. Não está nessa fase aguda de uso de corticoide para operar depois. Influencia muito. Assim como o tamoxifeno, essas coisas, eu espero que suspenda para poder pensar, por causa do efeito trombogênico, né? Sim. Então... E tem alguma outra medicação além do corticoide que pode afetar? Claro, assim, quimioterápicos, né? Isso a gente sabe, mas são anabolizante. Isso tudo a gente pede para não suspender. Para suspender. Exato. Uso de drogas ilícitas. O óbvio precisa ser dito, né? Exato. Também, né? Imagina o cara opera uma estética e cheira a cocaína. Não faz sentido. Tipo, algo assim. E tem alguma medicação que possa ser tomada via oral? Você já falou, claro, da pomada que você tem, o hábito de prescrever, mas existe alguma medicação via oral, além da questão do impacto que você falou também, que... Não, eu estava até outro dia conversando com um colega sobre uma medicação que ele estava começando meio que a introduzir. Às vezes você tem pioderma, essas coisas em mama, mas eu ainda estou observando. Porque eu mesmo nunca tive nenhum. Eu já vi muito pioderma, mas em mama, eu mesmo nunca tive nenhum caso. Tive casos de trauma que evoluíram com pioderma gangrenoso e... no hospital. Então, isso fica no teu radar, né? Sim. Mas eu ainda não vejo se tem grandes vantagens a associar isso à minha prática como rotina. Ainda estou observando. Como eu não tenho... porque às vezes você sabe que quando chove, né? Quando acontece com o cirurgião, ele fica com medo, né? E como eu ainda não tive nenhum caso, e não vejo isso toda hora também, eu ainda estou observando. Eu esqueci o nome, é como se fosse um imunomodulador. Eu esqueci o nome agora da medicação. Mas por hora é isso. É o suplemento, o Impact, as vitaminas, mas a vitamina C a gente suspende uma semana antes, né? Aumenta o sangramento, volta uma semana depois. E é isso. Bom, jogo rápido. Queimadura. Opa! Queimadura, a gente tá até com tempo curto para poder explorar isso aí, mas... Você me convida de novo. Vai ser um prazer, sem dúvida. Portas abertas para ti aqui. A questão da queimadura, queimadura de primeiro grau, a gente sabe, coisa tranquila, medicação sintomática, daqui a pouco melhora. Queimadura de segundo grau, quando começa a fazer bolha. Então, primeiro de tudo é o agente causal. É isso que muitas vezes as pessoas não se atentam. Uma coisa é quando é a água fervente que cai, porque o poder ela refrigera mais rápido em contato com a pele, então ela aprofunda menos. Outra coisa é óleo. Eu tô me fazendo entender? O óleo demora para perder a temperatura. Então, automaticamente, ele profunda mais. Então, quando você recebe esse queimado, primeiro passo, queimou com o quê? Ah, doutora, foi água. Ah, não, foi a panela de óleo quente. Já sabe que aquela queimadura ali, ela vai ser mais profunda. Vai ser mais profunda. Foi gasolina. Pior ainda. Ah, foi um produto químico que eu não sei o que é. Esse aí tem que tomar cuidado, porque dependendo do que for, se você jogar soro, água, aprofunda mais ainda, Exatamente. porque reage. Então, o primeiro passo, na minha opinião, é saber qual foi o agente causal.
da tua queimadura. Né? Prestar atenção nisso. Sim, e é queimadura elétrica, foi em casa, fechado, ambiente fechado, foi acidente de trabalho, é aberta, não é circuito fechado. Isso tudo vai influenciar na tua evolução. Sendo que as primeiras 48 horas é o que a ferida, a queimadura ela é dinâmica, né? Então ela vai envolver outros fatores, o local onde foi queimado, o agente causal e o paciente. É um paciente jovem, ígido, é uma coisa, é um paciente que já tem outras condições associadas, a tendência à queimadura também é aprofundar mais. Polêmica. Bolha. Rompe ou não rompe? Eu rompo. Rompo. Eu particularmente, eu não conseguia ver sentido. Que teve uma tendência, uma época, que ela falou Sim, assim, para usar de curativo biológico. Exatamente. Para funcionar de curativo biológico. Eu não via muito sentido naquilo. Porque é uma camada muito fina de pele. A pomada não consegue chegar, o tratamento tópico não vai ali no local, na pele lesionada, né? Tem alguma coisa nova falando sobre isso? Algum estudo, algum consenso novo? Então, eu já aprendi assim, rotura de flictema, limpeza mecânica. O primeiro atendimento, ele é clínico, né? O primeiro atendimento, ele é clínico. Você vê o estado geral do paciente, a condição onde foi o acidente. Se você tem que pensar em alguma outra questão, se teve, inalou fumaça, porque aí você já vai pensar em comprometimento de via aérea alta, enfim, né? Então, mas assim, acredito que a gente esteja falando de acidente doméstico, coisas pequenas. Queimaduras menores. Então, basicamente, é água gelada, lavar a água gelada e observar. Dependendo do agente causal. Então, se você queimou com óleo quente, eu recomendo que vá no hospital. Porque provavelmente vai, lógico, se é uma bolinha de um dedo, não, né? Claro. Mas se você tem uma extensão relativamente importante com óleo quente, melhor ir no hospital. Porque aí já começa a tratar, analgesiar e já fica no radar do... Que aí normalmente encaminha para um cirurgião plástico ou pede para retornar para avaliar. Sim. A gente está acostumado muito a usar a clássica sulfadiazina de prata 1%. Para o primeiro atendimento eu gosto. Eu gosto do primeiro atendimento. Tem alguma outra substância que... Você pode usar a própria colagenase também, né? A própria colagenase, também gosto. E você tem os curativos de longa permanência, que mais para o âmbito hospitalar, né? Mas que você não precise colocar o paciente várias vezes no centro cirúrgico. Então, isso aí é uma vantagem enorme, porque ele pode comer, não ser anestesiado toda hora. Mais uma pergunta. Que foi que você tá rindo? Óbvio, precisa ser dito mais. O que não passar? Você tava doido, né? Olha, tudo... Eu já vi gente chegar com café. Eu já vi com pasta de dente. Pois é, pasta de dente. Nossa, clássico. Pelo amor de Deus. Mas será que precisa dessa mesmo? Que não passar? Ué. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar só, lavar com água gelada e ir pro hospital, pronto. Exatamente. Mas é justo, não, mas por mais que pareça óbvio, é isso mesmo, é justamente isso. É simples, né? Lava... Vai para o hospital, tá na dúvida. Você sei tratar isso aqui. Eu tenho sulfadiazina em casa. Faz o curativo em casa. Né? Qualquer dúvida, vá para o hospital. Você sabe que eu fiz uma aula no Barrador sobre... Mas aí não era sobre queimadura, mas era sobre a prevenção. E a maior parte dos acidentes é homem, né? Tá na estatística. E você vê que criança não se queima em colégio. 0% de queimadura em colégio. Então você vê que a questão mesmo é da falta de cuidado, né? Então, o povo passa, pega o ferro quente, bota no chão, ou e a criança vai lá e bota a mão. Isso aí é outro clássico. E o homem é a churrasqueira, né? Sim. Churrasqueira é aquele foguinho no lixo, também é outro que o pessoal queima bastante. Nossa. Que ideia boa, né? Eu tive um caso, olha, a gente vai ficar até amanhã, eu vou contar isso aqui pra gente acabar. Primeiro dia dele aposentado, olha só, senhor. Meu Deus. Mas ele era jovem. E aí ele junta o lixinho, bota gasolina e taca o fogo, dá um vento e queima o homem inteiro. E foi uma confusão, ele ficou bastante tempo internado com a gente. É um paciente que até hoje às vezes vai me visitar para tomar um café. E ficou bem. Ficou. Mas passou um sustão e é um tratamento longo, né? De internação longa. Às vezes o paciente dá uma deprimida e fala, olha, entenda, você não está doente, você está em convalescência. Você está em tratamento. Só que o seu tratamento precisa de você estar no hospital.
Então, vamos ficando tranquilo. Eu recebi um vídeo um tempo atrás, claro que deu problema depois, né? Mas o vídeo era o cara com uma garrafa PET, assim, com a gasolinazinha dentro. E daí ele tava usando, tipo, o gás que ficava ali na gasolina, né? O que saía de ar da gasolina ali, para poder acender o fogão. Não precisa de botijão de gás, não precisa... Tá vendo? Né? É imprudência. Cara, dá, sei lá, 2 minutos, o negócio começa a cuspir gasolina. No final das contas, incendiou a casa inteira do cara, o maluco Olha. se queimou inteiro. Enfim, é muita imprudência, né? Querer brincar com esse tipo de coisa. E a gente percebe que a maior parte dos acidentes com queimadura tá associado a isso, a falta de cuidado. Doutora, Adorei, queria te obrigada. agradecer demais a tua presença. Muito obrigado, foi um bate-papo muito bom. Que bom, obrigada. A gente pode fazer um só sobre queimadura, né? Acabou ficando curtinho aqui pro final. Eu sempre peço para meus convidados deixarem uma mensagem para nossa audiência. Fica à vontade, pode olhar para aquela câmera ali, ó. Ih, agora eu fiquei sem tímida. Mandou olhar pra câmera. Começou à vontade aqui, né? Olhou pra câmera. É porque eu não tava olhando pra câmera. Bom, quero te agradecer, né? A oportunidade e de falar um pouquinho do que eu gosto tanto, que a gente falou ali um pouquinho. A medicina, a cirurgia, principalmente a plástica, é uma cachaça. Eu sempre quis ser cirurgiã plástica para poder fazer as coisas delicadinhas e não me arrependo nem um pouco dessa escolha. Estou cada dia mais feliz, né, com a minha especialidade, apesar de todos esses percalços, de tudo que a gente sabe que acontece na medicina do país, né? Mas é isso. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. E vamos marcar um segundo aí, viu? Tá bom. Que a casa tá aberta para você. Aceito.